Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Toda criança participa de brincadeiras, seja na escola com colegas, em passeios ou em casa com a família. E muitas brincadeiras não saem de moda e passam de geração em geração. Todo adulto, quando criança, já brincou. Mas, você já parou para pensar na origem de certas brincadeiras? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Lembrando que a sugestão deste tema foi da nossa querida inscrita Vilma Oliveira. Obrigada pela sugestão. E se alguém tiver sugestão de tema para os próximos vídeos, pode deixar aqui nos comentários. Então, vamos para o vídeo! A maior parte das brincadeiras de crianças mais tradicionais foram trazidas da Europa pelos imigrantes e são passadas de geração em geração. Muitos adultos relembram sua infância quando as ensinam para seus filhos, mas poucos sabem de onde elas vieram. E por isso, hoje vamos ver a origem de algumas brincadeiras. Amarelinha. De origem romana, a amarelinha surgiu de uma adaptação do treinamento dos soldados. Mas quem trouxe a brincadeira para o Brasil foram os portugueses. O nome amarelinha é uma interpretação incorreta da palavra de origem francesa marelle, que se refere à pedrinha usada para marcar as casas do jogo. Os portugueses que descobriram o jogo na França ouviram o nome e acabaram interpretando como amarelo, que posteriormente acabou se tornando o nome da brincadeira. Gravuras mostram crianças brincando de amarelinha nos pavilhões de mármore nas vias da Roma Antiga. Mas as primeiras referências ao jogo que se tem registro confirmado datam do século XVII, no manuscrito of Games, livro de jogos em português, compilado entre os anos de 1635 e 1672, o estudioso inglês Francis Ilongibe já descrevia a brincadeira entre as crianças pulavam sobre linhas no chão do percurso que simbolizava a trajetória do homem através da vida. Bolinhas de gude. A origem desse interessante jogo é incerta. Confunde-se com a da própria civilização. Escavações arqueológicas de pelo menos 4.000 anos antes de Cristo, no Egito e no Oriente Médio, apontaram que na época a bolinha de gude já era popular. Pelas descobertas arqueológicas e pelos registros pictóricos e escritos, o jogo praticado com bolinhas é antiguíssimo. Especula-se que ele tenha nascido nas eras pós-neolíticas, surgido em vários grupos culturais com uma necessidade lúdica. Povos primitivos faziam as bolinhas com pedra, argila, madeira ou osso de carneiro. Na Grécia, as crianças jogavam com castanhas e azeitonas, e em Roma, com nozes e avelãs. De origem desconhecida, sabe-se que os faraós do Antigo Egito já praticavam o jogo. A paixão era tanta que diversas escavações encontraram bolinhas de gude nos túmulos dos soberanos egípcios. O que se sabe é que os arqueólogos encontraram no túmulo de uma criança egípcia, datado de 3.000 anos antes de Cristo, bolinhas de gudes feitas com pedras semipreciosas. Também se verificou que os gregos antigos praticavam diversos tipos de jogos utilizando pequenas esferas que, em 1435 a.C., as crianças cretenses brincavam com pedras redondas de ágata ou jaspe. E que nos tempos da Roma Imperial, essa brincadeira conhecida por esbotim era tão popular que o imperador César Augusto costumava parar na rua para assistir às partidas. E segundo estudos feitos, foram os legionários romanos que levaram essa brincadeira até o ponto mais distante das fronteiras do Império. Um pouco mais recente, as bolinhas de gude também apareceram na tela denominada Os Jogos das Crianças, de Pedro Brugel. Já deve ter um tempo que você não vê ninguém brincando de cabra cega por aí, não é mesmo? Mas caso queira reviver a tradição, basta conseguir um pedaço de pano e reunir a turma. A cabra cega da rodada deve ser vendada e tentar encontrar os companheiros de brincadeira. Ao trombar em alguém, deve adivinhar quem é a pessoa. Se acertar, essa pessoa passa a ser a cabra cega. Acredita-se que a brincadeira, que já foi popular entre a criançada, tenha sido originada durante a dinastia Zhou, na China, perto do ano de 500 a.C.
Na Idade Média e na Era Vitoriana, era um divertimento aristocrático. Na casa dos Tudor, dinastia inglesa que reinou entre 1485 e 1603, os jogos de cabra cega eram a opção para a recreação dos adultos. Cama de gato. A cama de gato não tem origem definida. Enquanto uns afirmam que ela seja de origem asiática, outros dizem ser uma brincadeira indígena. A cama de gato também é conhecida como jogo do cordel, jogo da linha, jogo da guita, jogo do berço, entre outros nomes. Essa brincadeira consiste em utilizar uma corda entre os dedos das mãos, manipulando com a colaboração de um parceiro, de modo a obterem os mais diversos efeitos e figuras, numa sequência pré-estabelecida. Logo que se obtém uma figura, esta é transformada por uma nova operação realizada pelo parceiro. E assim sucessivamente. Os efeitos alcançados com as manobras de entrelaçamento da corda são variados e diferentes conforme a tradição cultural. Essa brincadeira vem sendo praticada há séculos pelos mais diversos povos e para os etnólogos ainda hoje é um problema explicar por que os povos de regiões e culturas diferentes, como os maoris na Nova Zelândia, os esquimós do Ártico, os índios norte-americanos e os membros de várias tribos africanas, criam figuras exatamente iguais em suas camas de gato. No Japão, embora seja tradicionalmente uma brincadeira para meninas, a cama de gato é também um passatempo muito apreciado pelos adultos. Entre os esquimós shugashi, porém, essa brincadeira é proibida para os garotos. Sim, poderiam enroscar seus dedos nas linhas dos arpões quando fossem caçar ou pescar. As meninas shugashi fazem camas de gato principalmente nos meses do outono, pois, segundo uma velha crença, elas podem assim retardar a chegada do sombrio inverno ártico, embaraçando com o barbante as pernas do sol que parte. No Brasil, os pesquisadores Ramos e Moraes, em 2010, citam o passatempo cama de gato como uma diversão muito comum entre os curumins de diversos povos indígenas do Brasil. Segundo eles, essa brincadeira fazia alusão de objetos do dia a dia dessas tribos e, além disso, era um pretexto para se iniciar conversas e ouvir histórias contadas pelos índios mais velhos, como seus pais e avós. 5 Marias ou Jogo da Bugalha. É um dos jogos mais antigos do mundo e normalmente praticado por crianças e mulheres. A história desse brinquedo afirma que o jogo tem origens pré-históricas e seria jogado por reis e nobres com pedras preciosas. Por ser um jogo extremamente difundido pelo mundo, tem diversos nomes locais e é conhecido no Brasil como Jogo das Pedrinhas, Belisca, 5 Marias, Jogo do Osso, Onente, Bato, Arrióis, entre outros. Na Grécia Antiga, era conhecida como astragalo. E na Grécia, quando queriam consultar os deuses ou tirar a sorte, os homens jogavam ossinhos da pata de carneiro para o alto e deixavam cair no chão. Cada lado do ossinho tinha um nome e um valor, e a resposta divina às perguntas humanas era interpretada a partir da soma desses números. Com o tempo, os ossinhos foram substituídos por pedrinhas, sementes e pedaços de telha, até chegar aos saquinhos de tecido recheados com areia, grãos ou sementes. A origem do jogo da velha é desconhecida, com indicações de que pode ter começado no Antigo Egito, onde foram encontrados tabuleiros esculpidos na rocha do Templo de Kurna, que teriam mais de 3.500 anos. Algumas lendas urbanas contam que o jogo teria nascido em Portugal, na cidade de Almada, no ano de 545. No entanto, só foi popularizado no ano de 1500 pelo descobridor Pedro Álvares Cabral, que adorava jogar esse jogo durante as suas viagens. Álvares Cabral teria decidido que este jogo seria o primeiro a ser ensinado ao povo indígena do Brasil. Por que o jogo da velha se chama assim? Os primórdios do jogo remontam à antiguidade. Embora esse não fosse o nome usado naquela época, a expressão brasileira deriva de um costume de idosas britânicas. O jogo da velha se popularizou na Inglaterra, no século XIX, quando mulheres se reuniam nos finais de tarde para conversar e bordar. Porém, as mais idosas, por não conseguirem mais bordar em razão de suas vistas fracas, se entretinham com o jogo, que passou a ser chamado de Noughts and Crosses, nós e cruzes em português,
uma referência ao bordado. E como era jogado por mulheres inglesas idosas, quando o jogo veio para o Brasil, ficou conhecido como Jogo da Velha. Mas também pode chamar de cerquilha, galo ou tic-tac-toe. Qual o papel das brincadeiras no desenvolvimento das crianças? Há anos, alguns teóricos importantes da psicologia vêm contribuindo com análise e estudos sobre a importância do brincar. Freud, Klein, Winnicott, Wallon, cada um deles observou certo aspecto trazido para o desenvolvimento infantil. Por meio dos jogos, a criançada aprende de forma lúdica valores como compartilhar, liderar e cooperar. Também há um aumento do autocontrole e da empatia com os colegas, quando observamos uma relação entre perder e ganhar. Todo esse contato ainda ajuda na sociabilidade, no vínculo afetivo, na linguagem, no saber se expressar e no ser capaz de seguir regras, noções essenciais para a maturidade emocional. A motoricidade, que compreende capacidade motora, lateralidade, noção espacial, equilíbrio e postura, também é aperfeiçoada. Existe este estímulo em qualquer jogo em que a criança precise usar partes do corpo, como no correr, no pular ou no manipular pequenos objetos. E não podemos nos esquecer de que um dos ganhos mais importantes é a diversão, influencia a boa saúde mental, ao produzir endorfina, dopamina, ocitocina e serotonina, além de prevenir o surgimento de condições como depressão e ansiedade. Bem, depois de toda essa conversa, deu para perceber a importância de uma infância alegre e estimulante, não é mesmo? Tudo que é aprendido nessa fase será útil para a atividade que possamos desempenhar no futuro. Então, que tal aproveitar essas ideias e incluir as brincadeiras antigas na rotina das crianças? Ao jogar jogos ou brincar com as crianças, além de estar ajudando no desenvolvimento delas, você também estará aproximando os laços afetivos com ela. Então, bora brincar? E aí, gostaram das curiosidades? Então, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder curiosidades como estas. E lembre-se, conhecimento é poder. Então, não guarde somente para você. Compartilhe com amigos e familiares para que ele se espalhe. E se quiser a parte 2 do tema desse vídeo ou tiver sugestão de temas para os próximos vídeos, pode deixar aqui nos comentários. Obrigada por assistir, que Jeová Deus abençoe a todos. Até mais!